Foi um convite de um amigo. Na época precisavam de uma pessoa na rádio. Eu nem sonho tinha imaginado um dia trabalhar numa rádio. E caiu, como que se diz, de paraquedas, né? Um convite que surgiu, vim. Bom, se vamos arriscar na vida, quem não arrisca não chega a lugar nenhum. 86, comecei a gostar, comecei a me dedicar cada vez mais e me achei. Foi um achado na vida, nem em sonho isso estava em mim, mas que com o desenrolar do dia a dia comecei a gostar. E eu sempre digo que quem trabalha em comunicação começa a gostar, vira um vício. Na época que eu comecei na rádio, 86, era a época que ainda existia o forte, era o disco, o LP. E quem não podia ter um LP, tinha uma fita cassete. Então, na época, tu conseguia da gravadora ou de artistas, ou era o LP, ou era uma fita cassete. Era a época então que estava começando a sair a fita cassete, que digamos era o auge dela. Depois disso veio já mais adiante pro rádio, o cartucho, casseteira, depois veio o MD, nossa, que maravilha, né? E finalmente o computador, que lá no começo, há 20 anos atrás, era um desafio. Uma que tinha muito poucos e outra que programas, até eu me recordo que o primeiro programa para tocar rádio nem era brasileiro, era argentino, era em espanhol. Então, até com orgulho hoje a Rádio Rosário tem esse computador como um computador da história dela. O desenvolver do rádio é assim, gigantesco. Veja, 86 fita cassete e disco, LP. Para te conseguir um LP era uma loucura, era quase que uma loteria. Como nós estamos numa cidade pequena, você conseguia na época através das lojas Colombo. E olha, para conseguir um LP E eu me recordo que cada LP que a gente conseguia, que a rádio adquiria, era extraordinário. Era guardado na discoteca e na época, quando que era solicitada uma música, por exemplo, tinha um programa Telefone no Ar. Alguém ligava e no ar mesmo falava com o locutor. Enquanto o locutor falava com ele, ele pedia a música, tal. Tinha que sair correndo na discoteca, achar o disco e quando terminava de falar, pôr no ar. O técnico de som, que se hoje chama, na época era o sonoplasta, era muito bom e conhecia a discoteca como ninguém, né? Então, esse foi o primeiro passo. Depois veio, então, o MD, que já era, tu podia fazer uma seleção de músicas, e finalmente o computador, que hoje nem mais existe o disco, o CD, nada mais disso, não precisa, né? Quando que eu comecei na rádio, em 86, o noticiário, por exemplo, tu pegava ou do jornal, na época o Correio do Povo, o Zero Hora, ou tu gravava de uma gaúcha, de uma Guaíba, uma rádio maior, digamos, de porte estadual. Não é que nem hoje, que você abre internet, Google, qualquer emissor de rádio, hoje tem o seu site, tem suas notícias. Então a dificuldade era grande, muito difícil. Aqui a nível, digamos, local e regional, se você fosse fazer uma entrevista, você tinha que ter um gravador, uma fita cassete, você tinha que chegar na rádio e gravar ela para uma outra fita, a fita rolo ou coisa assim. Então era difícil, era outros tempos, mas digamos, para a época era tudo, não era só nós, era de maneira geral que era assim. A interação com o público também foi evoluindo. Eu me recordo lá, quando eu comecei na rádio, vinha as cartinhas, famosas cartinhas, vinha por correio, vinha por
pessoas levando na rádio, pessoas ligando, e tantos programas. Tinha, por exemplo, um dos programas que eu me recordo, a música que marcou em sua vida. Então, uma pessoa escrevia lá uma carta pedindo tal música que marcou em minha vida e contava a história, o porquê marcou na vida dela. Talvez ela tinha encontrado o namorado, ou foi uma ocasião especial. Então, era uma maneira. E os noticiários também. Através da rádio, a gente ia buscando as notícias, claro, bem menos em volume em relação a hoje, e foi assim. Depois de um tempo, a Rádio Rosário, por exemplo, começou a fazer parte da rede Gaúcha Sat. Então aí já tinha os jogos de futebol, a coisa foi evoluindo desta maneira. Bom, na época que eu comecei, como também existiam poucas emissoras de rádio, na época que veio a Rádio Rosário, só tinha a Rádio Mará e Guaporé. Então, a novidade em Serafina, meu Deus, era um veículo novo. Então, quem trabalhasse na rádio na época era o astro, né? Que nem fosse hoje um grande cantor, aquela pessoa que era diferente das demais, mas depois as coisas foram evoluindo. Então, na época, como tinha poucos meios de comunicação, o rádio, digamos, era o veículo que, digamos, interligava tudo. Não é que hoje não seja assim também, mas hoje tem muito mais meios. Além do rádio, hoje tem os meios de comunicação social, entre tantos, né? Facebook, YouTube, Google, tantas outras redes sociais que também se juntam ao meio rádio. Então, hoje o rádio não é só o rádio. O rádio hoje tem a notícia, digamos, a nível de onde alcança seus transmissores, mas também ela está a nível mundial. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você escuta o rádio como se estivesse dentro do próprio estúdio. Então é bem diferente. Uma vez, digamos, fora do alcance das ondas do transmissor, não tinha como ouvir. A não ser que você, digamos, ligasse e ficasse ouvindo num telefone. Coisa difícil, né? Olha, uma vez, para trabalhar no rádio, principalmente quem era locutor, tinha que ter voz. Tinha que ser aquele vozeirão, aquela coisa encantadora. Hoje já não é mais assim. Hoje tem que ter conteúdo. Quem tem conteúdo, certamente leva vantagem. Eu diria assim, para quem está começando, e não são muitos, viu? Não são muitos, infelizmente. Ainda tem gente se formando em jornalismo, tem gente se formando em redes sociais, mas a maioria busca grandes meios, maiores lugares. Digamos, o meio rádio, em lugares pequenos, ainda são poucos os profissionais, que é uma verdade, infelizmente. Então eu diria o seguinte: procurem fazer as coisas da melhor maneira, mas trabalhando com honestidade e procurando fazer com que a notícia seja verdadeira. Porque hoje nós vivemos num mundo de fake news, então você nunca sabe se é verdade ou não. Você tem que sempre procurar ver se é ou não é. Então, que esses novos profissionais deixem as fake news de lado e procurem fazer com que a comunicação seja verdadeira e que chegue para os ouvintes, para as pessoas que atingem de modo real. Eu que agradeço a oportunidade dos companheiros, sempre muitos trabalhos já fizemos juntos, esperamos fazer muito mais, e que esse dia 7 seja um dia de comemoração, mas acima de tudo de responsabilidade.